E aí, aqui é o Node, imagine só. Em um aeroporto internacional do Canadá, Ridley aguarda pela decolagem ao lado de seu pai, porém o piloto revela que um mau funcionamento foi detectado, sendo assim irão atrasar algumas horas. Percebendo que não podem perder tanto tempo, Elliot decide viajar com sua filha em um veículo alugado, e juntos eles partem pela estrada em direção às montanhas do norte. No meio do caminho, o homem recebe uma ligação do seu chefe, que afirma que ele está extremamente atrasado. Desesperado, o empresário conta que irá se apressar e começa a acelerar o veículo cada vez mais, enquanto nota que o sinal da ligação está falhando. Segundos depois, a chamada acaba caindo e devido a toda aquela distração, o homem acaba colidindo com um cavalo no meio da pista, fazendo com que ele sofra um acidente. Após garantir que sua filha está bem, Elliot checa o que foi que atropelou, e ao notar que o animal ainda está vivo, ele decide pegar uma das ferramentas do porta-malas para se proteger. Ao se aproximar, Ridley percebe que a criatura é nada menos do que o unicórnio, e seus ferimentos estão soltando um sangue azul nunca antes visto. Irritado com todo o atraso que a situação está causando, Elliot se afasta do animal e tenta contactar o seu chefe. Enquanto observava o sofrimento da criatura, Ridley percebe que seu chifre está brilhando cada vez mais e decide encostar nele. Ao fazer isso, a garota entra em um estado de ilusão mágica, onde consegue enxergar todo o cosmos ao seu redor. Entretanto, antes que pudesse avistar o que tanto queria, Ridley é surpreendida por Elliot, que começa a golpear a cabeça do unicórnio com uma barra de ferro repetidas vezes, eliminando a pobre criatura. Horas depois, a dupla chega até uma gigantesca mansão nas montanhas, e após estacionar o seu veículo que está escondendo o corpo do animal lendário, eles entram na residência, onde são recebidos por Shepard. Logo depois, Belinda aparece e afirma que apesar do seu marido não estar nas melhores condições, ele deseja conversar com o empresário. Sendo assim, a dupla é levada até o encontro de Odell, que pergunta como foi a viagem até a sua mansão. Ao ouvir isso, Ridley começa a se lembrar de tudo que seu pai fez, e percebendo o comportamento esquisito da garota, o velhote pergunta o que está acontecendo. Tentando não causar problemas, a garota afirma que está bem e que não deseja passar o fim de semana na residência de Odell. Belinda então revela que isso não será possível, já que Elliot terá que ficar ali para tratar de negócios. Após deixar a sala, Ridley corre até uma das janelas da mansão, onde observa o veículo que passou pelo acidente mais cedo. Logo em seguida, a jovem entra em um dos banheiros, porém nesse momento os mordomos decidem checar as janelas, fazendo com que eles ficassem preocupados sobre o motivo do carro ter sido danificado. Enquanto seca o seu rosto, Ridley percebe que a toalha possuía resquícios do sangue do unicórnio, e ao olhar para o espelho ela nota que suas acnes estão sendo completamente apagadas. Ao mesmo tempo, Elliot tenta ler os seus contratos para Odell e sua família, porém ele não consegue fazer isso, já que sua visão está começando a ficar cada vez mais embaçada. Apesar dos imprevistos, pai e filha tentam se recompor para continuar os seus afazeres, mas o que eles não sabem é que o unicórnio continua vivo no interior do veículo. Desesperada, Ridley corre para alertar o seu pai, afirmando que sente que algo muito ruim está prestes a acontecer. Entretanto, Elliot não acredita nas palavras da sua filha e pede que ela se recomponha imediatamente, para que possam negociar com os membros da família de magnatas. Além disso, o empresário promete que irão construir um túmulo para o animal, e após isso eles nunca mais deverão comentar sobre o incidente. Nesse momento, a dupla escuta o veículo se movendo sozinho, e Elliot tenta convencer Odell a permitir que ele leve sua filha embora, para que possam continuar a negociação em algumas horas. O problema é que o velhote se recusa a abrir exceções, e durante a discussão os mordomos alertam Shepard sobre o carro do empresário que está se movendo. Desconfiado, o homem pergunta o que eles estão escondendo, e ao notar o nervosismo de Elliot, a família decide ir até o lado de fora para que possam entender o que está acontecendo. Logo em seguida, o alarme do veículo dispara e mesmo após desligar o som, o empresário é surpreendido pelo unicórnio sinistro, que grita desesperadamente enquanto tenta escapar pela janela. Rapidamente, uma das funcionárias dispara na cabeça da criatura mágica, que é eliminado no mesmo instante. E após acalmarem a situação, o grupo decide investigar o corpo. Tentando entender de qual espécie seria aquele cavalo estranho, a família começa a discutir sobre as possíveis espécies do animal, e Ridley afirma que aquilo é nada menos do que um unicórnio. Ao ouvir isso, Odell se aproxima e a garota revela que após ter contato com o líquido azul expelido pelos ferimentos da criatura em seu rosto, ela notou que suas acnes haviam desaparecido. Intrigado, o velhote pergunta como Ridley está se sentindo e se percebeu a presença de algum efeito colateral em seu corpo. Logo depois,
depois, Elliot conta que sua visão parece ter melhorado, e não só isso, mas sua grande alergia crônica também parece ter desaparecido. Com todos aqueles relatos, Ridley explica que eles devem ligar para alguma organização que cuida de animais selvagens. Porém, Odell afirma que não poderão fazer isso. Belinda conta que caso decidam chamar as autoridades, podem atrair a atenção de pessoas com más intenções. Sendo assim, tudo que devem fazer por enquanto é encontrar uma forma de honrar o pobre unicórnio. Ao anoitecer, Elliot pergunta a sua filha o motivo de estar se comportando daquela maneira, e Ridley conta que o animal lendário não estava ferindo-a, mas sim mostrando algo completamente surpreendente. Irritado, o empresário afirma que não pode perder seus clientes por culpa de alguma loucura da garota, e ao ouvir isso ela se enfurece, expulsando o pai do seu quarto. Tentando reverter o que acabou de dizer, Elliot admite que sempre quis o melhor para sua filha, já que após o falecimento de sua mãe, ela não teve mais ninguém em sua vida além dele. Entretanto, Ridley não responde seu pai e fica em silêncio enquanto observa as fotos da mãe em seu celular. Ao fazer isso, a jovem percebe um unicórnio nas fotografias e utiliza o seu notebook para pesquisar sobre essas criaturas. Nos registros, Ridley descobre que o animal lendário foi capturado há milhares de anos atrás, e após muitos maus tratos e punições, a criatura acabou eliminando todos ao seu redor, causando uma catástrofe pelo vilarejo. Do lado de fora, Elliot percebe que a lona que está cobrindo o corpo do animal está se movendo. Porém, antes que pudesse checar o que está acontecendo, Shepard pede que ele vá ao encontro dele. Sendo assim, o empresário vai até o rapaz, porém nesse momento eles escutam um ruído ao redor da floresta, e como estão assustados, os homens decidem entrar. Logo depois, uma grande aurora boreal se forma nos céus, e durante seu sono, Ridley começa a sonhar com algo correndo pela floresta. Repentinamente, a jovem é acordada por uma dupla de cientistas, e após capturarem Elliot, eles levam a dupla até um laboratório, onde inspecionam seus corpos ao lado do corpo do unicórnio. Minutos depois, um dos pesquisadores realiza uma palestra sobre tudo o que descobriram até então, e afirma que após estudar o chifre da criatura, eles notaram que aquilo era o que causava a cura mágica no animal. Além disso, Odell conta que essa pode ser a sua última chance de encontrar uma solução para o seu câncer, e pede que seus especialistas deem início aos procedimentos. Sendo assim, os cientistas raspam parte do chifre do unicórnio e colocam a substância nos medicamentos do velhote, que fica em estado de observação em seu quarto. O problema é que os níveis de radiação eletromagnética do corpo do animal não param de aumentar, e antes que pudessem perder sua chance, a dupla decide coletar mais uma amostra de sangue da criatura. Entristecida com tudo que está presenciando, Ridley decide caminhar pela floresta ao redor da mansão, para que possa se distrair um pouco. Durante sua exploração, a jovem começa a ouvir gritos assustadores vindos das profundezas da mata, e corre assustada em direção à mansão. Horas depois, Elliot realiza uma visita a Odell em seu quarto, e fica feliz ao notar que o velhote está sendo lentamente curado pelos efeitos do líquido mágico do unicórnio. Enquanto isso, Ridley continua suas pesquisas sobre esses seres misteriosos, e Shepard sugere que a garota prepare uma apresentação formal para explicar tudo o que descobriu sobre as criaturas mitológicas. Nesse momento, o rapaz se depara com seu pai caminhando sozinho pela mansão, e todos ficam vislumbrados ao notar que Odell conseguiu até mesmo rejuvenescer alguns anos. Decidida a manter o seu tratamento com a magia curandeira do unicórnio, o magnata continua usando a substância em seu corpo. Preocupada, Ridley decide se retirar do local, e o velhote ordena que seus funcionários tentem replicar o composto imediatamente. Entretanto, o cientista explica que isso não será possível, já que aquele líquido azul não deveria sequer existir, pois sua composição química é completamente nova e incompreensível. Irritado, o velhote ordena que seu funcionário continue tentando encontrar uma forma de replicar a substância, para que assim eles tenham um composto mais caro e valioso de todo mundo. Horas depois, Odell e sua família realizam diversas ligações para encontrar compradores para sua nova descoberta, e Ridley pergunta o que está acontecendo naquele lugar. Animado, Elliot afirma que nunca havia visto tanto dinheiro em toda a sua vida, e que terão uma nova vida após fecharem os contratos de venda. Odell então se reúne com o restante de sua família, e juntos eles comemoram o maior lucro que já tiveram na história, além de terem a possibilidade de viver para sempre com a ajuda do rejuvenescimento mágico. Desesperada, Ridley alerta a família, dizendo que
que não podem se aproveitar das habilidades de cura do unicórnio, em hipótese alguma. A garota explica que no passado aquelas criaturas eram vistas como seres divinos, já que eram capazes de curar qualquer tipo de doenças ou ferimentos. Porém, em certo momento eles se tornavam extremamente hostis. Ela ainda utiliza as imagens coletadas para reforçar os seus pontos, dizendo que graças à maldade humana esse processo sempre se repetiu. Durante a discussão, Odell começa a ficar cada vez mais irritado, repreendendo Elliot pelo comportamento de sua filha. E Ridley fica arrasada ao ver o seu pai aceitando todas as humilhações ditas pelos magnatas. Se sentindo traída, a garota retorna até o veículo e decide passar a noite por lá, enquanto Odell e sua família assistem os cientistas preparando o corpo do unicórnio, para que possam transportá-lo em suas negociações. Repentinamente, Ridley percebe que seu celular está parando de funcionar e ao mesmo tempo o túnel em que o animal está sendo levado fica sem energia. Confusos, os cientistas analisam seu contador Geiger e percebem que os níveis de radiação do unicórnio estão cada vez maiores. Percebendo que algo parece estar errado, Odell ordena que Elliot vá checar o que está acontecendo, e apesar de relutante, o homem obedece o seu chefe. Do lado de fora, Ridley sai do veículo e após se reunir com os demais mordomos da família, eles se deparam com a grande aurora boreal mágica se estendendo pelos céus. Ao mesmo tempo, a energia do local volta a funcionar, porém nesse momento, um dos funcionários é atravessado por um grande chifre, que abre um enorme ferimento em seu peito. Logo em seguida, o chifre sai do corpo de sua vítima, que acaba perdendo a vida em poucos segundos, deixando todos apavorados enquanto observam a silhueta de uma enorme criatura rodeando o túnel. Rapidamente, Shepard puxa a maca com o corpo do unicórnio de volta para a mansão, e os mordomos utilizam suas armas para disparar contra o monstro, o deixando ainda mais furioso. Ao se deparar com sua filha perdida do lado de fora, Elliot grita para que ela entre no carro, dizendo que irá chegar em alguns segundos. Entretanto, antes que pudesse reagir, Ridley é surpreendida pelo monstrengo, que começa a golpear o veículo com sua cabeça. Tentando salvar a sua filha, Elliot puxa a garota para trás, permitindo que os mordomos se aproximem e continuem seus disparos na direção do seu alvo. Nesse momento, a dupla percebe que aquele é nada menos do que um unicórnio, que surgiu para punir os humanos após os maus tratos feitos com um dos membros de sua espécie. Logo em seguida, um dos seguranças é arremessado na direção do veículo, fazendo com que Ridley seja derrubada e presencie a criatura finalizando sua vítima com um dos seus cascos, destruindo sua cabeça. Em pânico, a jovem tenta se manter em silêncio e Elliot utiliza o carro como cobertura para se esconder do campo de visão do unicórnio monstruoso. Percebendo que seu pai não poderá evitar o monstro por tanto tempo, Ridley corre na direção de um dos portões, chamando a atenção da criatura, que a persegue furiosamente. Ao notar que aquela é a garota que se comunicou com um de sua espécie, o animal lendário faz com que seu chifre comece a brilhar, como se quisesse se comunicar com a jovem. Entretanto, antes que pudesse fazer isso, a criatura é atingida pelos disparos de espingarda de uma das funcionárias, fazendo com que ele fuja gravemente ferido. Horas depois, o grupo se reúne para tentar entender o que acabou de acontecer, e Ridley conta que após ter contato com um dos chifres dos unicórnios, ela sentiu uma espécie de conexão com eles. A jovem explica que a criatura pode ter vindo até eles para recuperar um dos seus filhotes, e para que não percam mais ninguém, eles deveriam libertá-lo e deixar esses animais mágicos em paz. Ao ouvir isso, Shepard afirma que isso não será possível, pois agora, como sabem que existem diversos unicórnios por aí, eles devem caçar cada um deles, para que possam enriquecer cada vez mais. Odell então reúne seus seguranças para dar início a mais uma caçada pela criatura mágica, e Ridley implora para que seu pai não acompanhe o grupo nessa missão maligna. Apesar do pedido, Elliot ordena que sua filha aguarde na mansão e parte em direção à floresta juntamente do velhote e seus seguranças. Na sala de estar, Ridley se depara com Shepard tentando convencer a cientista a serrar o chifre do unicórnio capturado, logo após ter roubado um dos frascos com sangue coletado da criatura. Minutos depois, o rapaz despeja a substância em sua mesa e acaba consumindo tudo, fazendo com que ele tenha uma visão mágica que o deixa maravilhado. Em meio à floresta, Odell segue os rastros azuis deixados pelos ferimentos do unicórnio, quando repentinamente eles se deparam com um animal deitado entre as árvores. No laboratório, a cientista tenta serrar o chifre do unicórnio, que começa a brilhar.
porém ela decide continuar, conseguindo removê-lo sem dificuldades. Nesse momento, Ridley tenta enviar diversas mensagens para o seu pai, ordenando que eles recuem imediatamente, porém Odell se recusa a fazer isso e afirma que irão permanecer em sua busca. Quando estavam prestes a capturar o unicórnio, uma das caçadoras percebe que os níveis de radiação do local aumentaram, e de repente a mulher acaba sendo abocanhada por um dos monstrengos. Logo em seguida, o grupo começa a enxergar diversas criaturas correndo ao redor deles, e Odell tenta disparar contra os seus alvos para assustá-los. Percebendo que seus tiros não estão surtindo efeito, o velhote se afasta lentamente de sua equipe, e ao utilizar os óculos de visão térmica, Elliot consegue enxergar os unicórnios correndo pela floresta. Repentinamente, um dos caçadores acaba sendo atingido, porém antes que pudesse ajudá-lo, o empresário é surpreendido por uma das criaturas, que elimina o segurança com seu chifre. Desesperado, Elliot corre de volta para a mansão, juntamente de Odell, e por mais que utilizassem toda sua força, a dupla não consegue conter a porta, fazendo com que o animal entre na casa. Para que possam sobreviver, os homens correm para longe, porém acabam sendo rapidamente encurralados por mais um dos unicórnios, que surge logo ao lado de Ridley. Nesse momento, Elliot percebe que as criaturas estão focadas em Odell, permitindo que ele se afaste delas e se reúna com sua filha. Após ser cercado pelos monstrengos, o velhote tenta acalmá-los e pede que eles o permitam encostar em um dos seus chifres. Entretanto, aquilo não passava de uma armadilha, e ao se aproximar, o unicórnio atravessa a cabeça de Odell, deixando todos em choque. Rapidamente, os sobreviventes trancam todas as portas da mansão, e Ridley tenta convencer todos a devolver o filhote para os seus pais, pois só assim poderão encerrar aquela maldição. Apesar disso, nenhum dos magnatas dá ouvidos à jovem e Shepard ordena que Elliot ligue para a polícia imediatamente. O problema é que os unicórnios conseguem cortar a energia da residência, fazendo com que o sinal seja interrompido. Após uma longa discussão, o grupo decide que Griff será o responsável por abrir os portões do lado de fora, enquanto a cientista irá transportar a maca com o corpo do animal. Sendo assim, a mulher guarda o chifre do unicórnio em sua cápsula de proteção e Elliot se oferece para ajudá-la em sua missão. Percebendo a bondade do empresário, a cientista abre a maleta com os frascos da substância pulverizada e sugere que ele leve um dos recipientes para que possa proteger a sua vida e de sua filha. O grupo então dá início ao seu plano e Griff abre os portões o mais rápido possível, enquanto a mulher é surpreendida pela dupla de unicórnios que se aproxima dela. Ao notarem que seu filhote já não está mais vivo, as criaturas ficam furiosas, fazendo com que a cientista corra desesperada em direção à saída. Entretanto, após chegar no portão, a mulher percebe que os unicórnios desapareceram, e antes que pudesse reagir, ela é surpreendida pelas criaturas, que realizam um ataque coordenado em sua vítima. Após presenciar aquela cena assustadora, Griff foge apavorado, deixando o restante dos sobreviventes presos na mansão. Devido às grandes quantidades do chifre pulverizado que consumiu, Shepard começa a enlouquecer, dizendo que deveriam utilizar Ridley como isca para atrair os unicórnios e fugir daquele lugar. Percebendo que a família de magnatas não passa de um bando de dementes, Elliot pede que sua filha o acompanhe, pois está na hora de escaparem daquela mansão juntos. Antes que pudessem fazer isso, a dupla é interceptada por Shepard, que tenta agarrar Ridley, porém nesse momento o grupo é encontrado pelo unicórnio. Ao notar que estão cercados pelas criaturas, os sobreviventes se separam, tentando se esconder pelo local, enquanto são caçados pelos monstrengos. Para que possam recuperar o chifre do unicórnio, Shepard arremessa um objeto para longe, fazendo com que o animal seja distraído e permitindo que ele recupere a cápsula. Entretanto, ao se reunir com sua mãe no escritório de Odell, o rapaz percebe que a cápsula está vazia. Em uma das salas, Elliot revela para Ridley que roubou o chifre do unicórnio, pois havia prometido a sua falecida esposa que iria sempre cuidar da garota, e por esse motivo decidiu trair o seu chefe. Enquanto isso, Belinda e Shepard tentam se esgueirar pela mansão em busca de uma saída, porém ao se aproximar de uma das paredes, a mulher tem seu corpo atravessado pelo chifre de um dos unicórnios. Logo em seguida, a mulher é puxada até o outro lado por sua perna, permitindo que o cavalão das trevas desfira diversas mordidas e arremesse sua vítima por todos os lados. Tentando fazer com que a criatura seja eliminada, Belinda utiliza um dos tanques de oxigênio de Odell e grita para que seu filho termine com tudo isso antes que seja tarde demais.
Desesperado, Shepard pega o seu arco e flecha e após subir até o segundo andar, ele se prepara para realizar um disparo flamejante na criatura. O problema é que o rapaz não tem coragem de fazer isso e vai embora enquanto sua mãe é atacada pelo unicórnio, finalizando mais uma vítima. Ao mesmo tempo, Elliot percebe que foram encontrados pelo outro unicórnio e para que possa proteger Ridley, ele a tranca para o lado de fora. Agora que está sozinho, o empresário abre as portas da sala e corre pela mansão enquanto é perseguido pelo bicho. Logo depois ele parte em direção à floresta, onde continua fugindo da criatura enfurecida, utilizando as árvores ao redor para se esquivar dos seus ataques. Ridley então pula no jardim e corre até o estacionamento, mas antes que pudesse fugir ela acaba sendo surpreendida por Shepard, que a leva até o corpo do unicórnio. Após alguns segundos, os jovens são encontrados por uma das criaturas vivas e ao reconhecer Ridley, o unicórnio se deita no chão. Aproveitando sua chance, Shepard corre para amarrar o monstrengo, porém nesse momento Elliot aparece, sendo acompanhado pelo outro unicórnio, fazendo com que o rapaz recue. Percebendo que Ridley é a mesma pessoa que havia se comunicado com seu filhote, a criatura se deita ao lado da jovem, e o demente corre para que possa aprisionar o casal de animais lendários. Animado, Shepard conta que poderão enriquecer com aqueles animais, porém Elliot se recusa a fazer isso e apunhala o seu inimigo com o chifre do unicórnio. Ao mesmo tempo, o rapaz utiliza sua flecha para atacar o empresário, que cai no chão. Em pânico para curar os seus ferimentos, Shepard rasteja até o chifre caído, mas acaba levando um poderoso coice de um dos unicórnios, fazendo com que ele seja arremessado para longe e eliminado no mesmo instante. Devido aos ferimentos, Elliot acaba falecendo nos braços de sua filha. Porém, nesse momento, o casal de animais mágicos pega o corpo do empresário e o coloca junto do seu falecido filhote. Logo depois, os unicórnios encostam seus chifres um no outro, gerando um grande domo de regeneração e fazendo com que os ferimentos dos corpos comecem a se curar. Graças a isso, Elliot acaba tendo a mesma visão que Ridley havia presenciado, e após estarem completamente revigorados, o grupo é derrubado pelo pulso de energia das criaturas, que fogem em direção à floresta. Aliviada, Ridley abraça seu pai, porém durante sua comemoração, a dupla é surpreendida por Griff, que retornou junto de uma viatura. Por fim, Elliot e sua filha acabam sendo detidos, acusados de diversos crimes e de terem eliminado a família na mansão. Nesse momento, os veículos são interceptados pelo grupo de unicórnios, e como agradecimento, eles se preparam para destruir a viatura, para que Elliot e Ridley possam finalmente ficarem livres. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!